Programa não indicado para menores de 14 anos. Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Amanda Rock, Diogo Scooby, Edson Risato, Edson Oliveira, Guilherme Pisse, Juliano Slupko, Guia Varela e Vinícius Schiavini para a primeira parte do papo de Sense8, a série de pessoas que se conectam. Conecte conosco com o Twitter, o Facebook, o site, o e-mail e o telefone vermelho da Combo, 11 9744 Combo. Seja um sócio torcedor em patreon.com/esquias. Muito bem! Eu gosto de começar as gravações com muito bem. Parece que a gente estava numa conversa, se enrolando e, né? Parece tudo combinado. Estamos aqui para falar de Sense8 hoje. Eu acho que eu vou designar assim um Sense8 para cada um de vocês. Vamos começar com ele, o ator espanhol Edson Risato. Opa! Latin Lover. Acho que eu me considero o melhor mentiroso mesmo da galera. Pode me deixar aí como... E vamos também com ele, praticamente o Van Damme aqui da Combo, Edson Oliveira. Olá, pessoal. Exato, eu não conheço você. Você me conhece? Sim, você me conhece, cara? Você lembra de uma banheira, uma água quente na bundinha? Ah, meu Deus, então... Não. Mas o Van Damme não tava na banheira. Ah, meu Deus. Também tá aqui ele, o bom de briga, Diogo Scooby. Olá, boa noite, bom dia a todos. Vocês não vão deixar o policial pro pisse, né? Ah, isso é tão irônico. Mas lá não é militar a polícia. Ah, então tudo bem, né? Ah, então não seja por isso. Tá aqui o policial Guilherme Pisse. Ainda bem que a polícia não é militar. Isso é tão irônico. E também tá ela que já capotou o carro na Islândia, Juliana Slupko. Olá! Alô? Ela pegou a personagem mais chata. Coitada, cara. Nossa, não é verdade, amor. A mais importante da série. Não, por favor. Depois do cachorrinho da Sampa. Não, cara. Cachorro não, cara. E tá ela aqui, a boa de briga, Amanda Rock. Aê! Oi, galera. Que eu adoro asiático. essa. Eu adoro asiático, é minha cara. Olha, então você deveria estar no grupo do Facebook Brasileiros mais Asiáticos, melhor combinação. Ela tava sendo irônica, cara. Eu mesmo. Não tava, para. Ok, foi mal. Nossa. Ninguém nunca reparou que é Risato. É Risaturo, na verdade. Risaturo. E a O nossa nome original era com H e um Z só, né? Ainda bem que ninguém focou a chata da indiana. Nossa, não fala isso, cara. A indiana só não é mais chata do que a islandesa. Não é verdade, Pisse. Você tá completamente errado. Ela é um tédio. Meu Deus. Ah, a cara é legal, ela só é bobinha. Enquanto a nossa hacker ativista não volta, a Kia, vamos começar falando de Sense8, uma série que surgiu quando o Andy e o Larry Wachowski, que agora são Andy e Lana Wachowski, agora eles assinam como The Wachowskis, muito mais fácil. Eles estavam conversando com o J. Michael Straczynski, de Babylon 5 e também dos gibis do Homem-Aranha, falando sobre ideias e principalmente sobre como a internet deixou as pessoas mais próximas, mas também mais distantes. O que é até irônico de certa forma, né? Uhum. E aí eles falaram, pô, e se a gente desenvolvesse essa história sem a internet? Pessoas que pudessem se comunicar, né? Eles apresentaram a ideia, a Netflix comprou a ideia, porque a Netflix tá sendo assim.
qualquer ideia maluca e fora do convencional, eles entram com tudo. E aí eu quero saber se a nossa hacker ativista está online agora. Agora estou. Acho que a companhia não quer que eu participe desse podcast. Você tem net? Porque a net tá meio ruim hoje, meu. A galera tava reclamando. Pior que é. A galera tava reclamando. Tá terrível. Estão querendo derrubar a nossa Kia. Já vamos estabelecer, considerando o sistema da Netflix, considerando que a Netflix solta todos os episódios de uma vez e até hoje eu não vi acordo dela com uma TV aberta brasileira, porque geralmente eu considero que não existe spoiler se passou na TV aberta. Mas, como eles têm outro esquema, e gente, R$20 vai, por mês, deixa de ser muquirana. Eu pego um mês grátis. Não, tá em 16 ainda. O meu vai mudar. Então, spoilers liberados, a gente vai contar tudo o que der na telha. Bom, a série foi liberada na Netflix e aí Sense8 chegou a vocês. Eu quero saber qual foi o primeiro impacto de Sense8 em vocês. Uau. Olha, nossa Primeiro, senhora, dois gostosos se pegando, preciso ver. Não, primeiro foi uma briga entre eu e o Guilherme pra saber, a gente vai assistir junto? A gente vai assistir separado? Eu posso assistir agora? Você vai assistir depois? Aí a gente resolveu que, como a gente acompanha muitas séries juntos, a gente falou, então a gente acompanha separado. Só que não deu outra, a gente assistiu todos, cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo. Então a gente acabou assistindo junto e separado. Então foi uma série que a gente, assim que saiu, todo mundo tava falando tanto que a gente acabou assistindo no dia que saiu, que foi liberado, e em 2 dias a gente finalizou a série. É que a Juliana é minha Sense8, só que a gente tá sempre um do lado do outro, então não dá pra gente usar muito a prática de se comunicar só no superpoder, entendeu? Não, o que já faz sentido, então, eu ter chamado, comparado vocês a Will e a Riley, né? Agora, Amanda, vamos esclarecer uma coisa. Eu sei que você vai chamá-lo de Júnior. Para os nossos ouvintes, quando ela falar Júnior, ela está falando do Risato, tá, gente? É que é o nome dele. Não. Eu tento, mas eu não consigo, ele tem que Eu sei, é costume. Assim como eu, não tenho mais o costume de chamá-lo de Edson. Eu só chamo de Risato. Porque eu chamo de Edson o Oliveira. Eu só chamo ele de Amor. Ele é o meu poncho. Não, olha. Olha o ciúme. Segura essa onda. Segura o ciúme. Não pode ter ciúme entre os Sense8s aqui, viu? O ciúme é que o poncho é meu. Vocês não entenderam. Eita porra! Então, impacto da série, Amanda. Eu achei foda. Os 3 primeiros episódios, a gente achou que não ia dar em nada, que a série não ia ser boa, porque tava enrolando. Mas eu não conseguia parar de assistir e a gente comeu com farinha. A gente viu em 2 dias também, eu e ele. Essas séries novelonas, cara, elas me dão um pouco de medo, que elas sejam que nem, por exemplo, que o Ed estava comentando no offline, né, antes da gente entrar na gravação, do Under the Dome, sabe? O que eu acho muito merda, entendeu? Não, mas ela tinha muito mais potencial que o Under the Dome, mas muito mais. Na hora que apareceu a Patrícia Arquette no começo, eu já fiquei um pouco animado, né, porque ela... Mas ela deve... Patrícia Arquette. Patrícia Arquette. Não, foi um engano aqui. Então, ela, na hora que apareceu ela, que apareceu o Said em seguida, já segurou um pouco a expectativa, né? Porque, porra, é o Said, né? Eu caguei Said, cara. Ô louco, cara, o cara é muito foda. Ele já era foda em Lost. Não, cala a boca, Juliana, você não assistiu Lost. Eita! Não, poxa, quita daqui, velho. Hoje descreveram ele pra mim como um mendigo sujo. Aquele mendigo sujo é quem? Ele já era o cara mais legal de Lost. E agora ele é um segundo cara mais legal do Sense8. Então já tinha tudo pra ser legal. Que bom que alguém mencionou Lost, porque eu acho que a minha expectativa e a minha agitação com a série foi mais ou menos parecida com a que eu tive quando eu assisti Lost, as primeiras temporadas, né? Eu ia até fazer essa comparação, que bom que você falou isso, Amanda, porque a primeira temporada de Lost foi muito de desenvolvimento de personagem. Uhum. E você não sentia tanta pressa em puxar mistérios e tudo mais na primeira temporada de Lost, e eu gostei disso em Sense8. Eu já fui assistir com uma expectativa, porque eu sou fã dos Wachowskis, e ainda quando eu percebi, eles estão desenvolvendo os personagens com calma, eu gostei bastante, eu fiquei bem feliz. É verdade. Kia, qual foi o seu impacto quando viu a série? Primeira vez, assim. Foi chata. Eu fiquei muito... Tipo assim, eu só fui gostar mesmo lá pro 6º episódio.
Mas é que, assim, eu tava muito com uma visão de que era uma série que tinha uma coisa fantástica, ficção científica, mas a série não é isso. Eu não vi ela assim. Eu vi ela com uma série sobre relacionamento, sobre pessoas que tem um toquezinho de fantasia. Quando eu passei a ter essa visão, melhorou muito. Você acabou de escrever Lost, tá? Só pra te avisar. Cara, eu não sei, eu não vi Lost. Eu também não, que eu concordo com você. Eu fui ver porque era uma série de ficção científica, mas faltou a ficção científica. Não, quando eu tava mó frição nas redes sociais assim que saiu a série, né? Justamente por ser uma série que quebra alguns paradigmas e por eu ter maioria de pessoas de alinhamento político de esquerda, tava todo mundo muito maluco com a série, porque tem relacionamento homossexual, e porque mostra mesmo tudo na cara dura, e porque tem orgia e o caralho a 4. Então daí tava um pouco de preguiça de assistir, literalmente, sabe? no caso. Literalmente. Mas eu tava com um pouco de preguiça de assistir, justamente por isso. Já tenho muita coisa de política com que eu tenho que me preocupar. Não tava afim de ver uma série a mais. Mas depois me falaram que tinha ficção no meio, então eu falei, vou dar uma chance. Daí apareceu a porra do Said. Eu falei, não tem como ser chata essa série. Olha, não, a parte de ficção é uma merda. É assim, completamente desnecessária, só tá lá pra pegar a galera que gosta mesmo, cara. Eu também achei um pouco disso. Assim, foi legal porque ele fecha a trama de como as pessoas muito diferentes acabam se conhecendo. Só que a trama com a companhia e tudo mais, às vezes eu parava assim e olhava, cara, precisa disso não, vai, continua. Exatamente. Aí, deixa o povo se pegar aí e esquece isso, esquece essa companhia, esquece que ele quer matar todo mundo. O tempo todo a gente ficava assim, nossa, que momento legal, nossa, que coisa clichê, nossa, que momento legal, nossa, que coisa clichê. Ela tem muito clichê faz parte da vida dos Wachowski, né, cara, assim. Mas é uns escrever com clichê, assim. Mas uns clichêzão bem desnecessários de vez em quando, né, cara? Ai, adoro os clichês. Quanto tempo faz assim, do Wachowski? Você assiste algumas cenas esperando o que eles vão falar e eles realmente falam, sabe? Mas quanto tempo faz que você não assiste o filme dos Wachowski, cara? É basicamente isso, cara. Mas tem um negócio nessa questão. A Fernanda Forquim até colocou isso na resenha dela, lá no blog dela na Veja, que, infelizmente, há um receio, às vezes, de fracassar de cara, ainda mais na Netflix, queira ou não, acertou 90% das vezes até agora. Então parece que eles falaram, não, vamos colocar essa corporação do mal, mas para garantir uma trama mais tradicional, sabe? Me dá essa impressão realmente, que eles falaram, não, nós temos essa história muito legal e muito maneira do Sense8, mas ela pode não ser suficiente para segurar o público, então vamos colocar essa corporação do mal, que é uma corporação do mal. Por quê? Porque ela é má e ela é uma corporação simplesmente. Eu acho que é mais a mente maluca do Wachowski que tem que ter uma desculpa pra você desenvolver, porque dos que eu vi deles, é sempre assim, tem um desenvolvimento do personagem, mas tem uma maluquice no meio e tem que ter um vilão na história, entendeu? Eu acho que os Wachowski não souberam trabalhar isso, de ser apenas uma série sobre relacionamentos. Porque se mas acredito também eu não que tem história, né? Fica aquele lenga-lenga e aí. É que acredito que a corporação acredito que a corporação contra quem, se não tem vilão? Pra mim a corporação entrou mais pra fugir um pouco porque se fosse só de relacionamento ela não seria uma série de ficção científica, seria uma série de drama. E a corporação em si me lembrou muito Orphan Black, que precisa ter uma corporação pra explicar o porquê das coisas acontecerem e por que estão sendo perseguidos. É verdade. Dá pra perceber que a primeira temporada ela tem um caráter bem experimental, né? A gente tem que esperar muita coisa da segunda temporada agora pra saber se pra onde vai a série, se a série vai pra algum lugar. Porque o caráter experimental tá muito claro. Você vê que tem alguns buracos, que falta algumas coisas no enredo pra que tudo se encaixe perfeitamente, né? E eu também, eu pouco me importo com esse negócio da corporação e de que é, que não é, porque que eles podem fazer isso, porque que eles não podem. Eu quero é ficar ouvindo os diálogos e eu fico assim, puta, mas fulano de tal ainda não se encontrou com fulano de tal. Nossa, como será que vai ser? A gente ficou montando os esquemas de quem se encontrou com quem. E os diálogos eu acho fantástico. Eu adoro. Pra mim, foda-se ficção científica, não quero nem saber de grandes corporações e dane-se. Pra mim é relacionamento. Eu vou fazer uma pergunta.
incomodou pra vocês que 90% do tempo, em todos os cantos do mundo, todas as pessoas estavam falando inglês? Sim. Não, isso a gente... Não, isso, na verdade isso, não tava, isso é uma né? coisa... Tem uma isso é explicação coisa por cima, né? Tem uma explicação por cima. Mas me Peraí, incomodou. não, isso é uma coisa que o cinema usa, normal, que quando não tem outra língua misturada, eles colocam o inglês, mesmo você sabendo que não é inglês que eles estão falando. Em Lost, cada personagem de uma nacionalidade diferente falava a sua própria língua, nos seus núcleos. Quando eles estão entre eles, eles falam a língua deles, só que coloca inglês para não ter que ficar legendando, é só isso. Então, em Lost eles falando a sua própria legendavam. língua e... Em Lost eles legendavam, Mostra mas em várias cenas. É que Lost é Ali- muito ali- pouquinho que tinha, né? Então, mas ali deu pra entender que, por exemplo, no núcleo da Coreia, eles estão falando inglês, mas na verdade eles estão falando coreano. A gente tá entendendo inglês. Depois... Aquele peixe tradutor do Guia do Mochileiro, né? Não, depois fica explicado que quando eles se encontram, eles estão cada um falando a própria língua, mas eles estão entendendo. E como a gente tá assistindo, a gente tá entendendo em inglês. Mas, por exemplo, tem aquele momento em que o keniano se encontra com a britânica, com a islandesa. Eu não vou lembrar os nomes de cada um. O Van Damme se encontra com a Riley, é isso? Riley. Então, naquele momento, ele fala assim, ué, mas eu tô entendendo inglês? E ela fala assim, eu tô entendendo keniano, sabe? Eles explicam. E a gente tá ouvindo inglês, mas cada um tá falando a própria língua, né? Mas eu acho que não é isso, porque mesmo que eles estejam falando, às vezes estão falando outra língua, e mesmo assim eles ficam falando inglês no seriado justamente que a gente tem que entender que... né? A gente tá falando a mesma coisa, Risato. Que eles se entendem. Tem uma cena legal do Wolfgang indo no banheiro, mijar no bar, e ele começa a conversar com a Kala. Então, pra quem vê ele de fora, parece que ele tá falando indiano sozinho. Exatamente. Só que pra ele tá falando alemão, e pra gente, tá entendendo inglês. Eu, sinceramente, acho mais bonito quando eles colocam um monte de língua igual no Lost. E todo mundo falando suas próprias línguas, sabe? Não, realmente fica mais legal, mas é que a gente tá acostumado a gente tá acostumado a ver as coisas legendadas, né? Americano tá acostumado. Preguiça, né? Americano odeia legenda. Se você coloca alguma coisa de legenda, eles têm preguiça de ler. Isso é sério. Mercadologicamente, eles não veem. Se for legendado, eles não querem ver. Só porque eles têm preguiça de ler um pouquinho. E, cara, pra mim, se cada um falasse o idioma respectivo, ou fosse uma mistura de, por exemplo, tá falando com o Wolfgang, tá falando com a indiana, e ele falasse o hindi, seria muito legal. Só que eu concordo, eles têm que colocar o inglês pra dar uma unificada e o público americano gostar da série, né? Eu me lembro de Studio 60, On the Sunset Strip, que eram os bastidores de uma emissora de TV, e a diretora de programação compra seriado chamado Nations, que se passaria na sede das Nações Unidas. E ela compra para poder pegar a série antes da HBO. Beleza, aí o presidente da emissora chega pra ela e fala assim: eu vi que você comprou esse Nations. Eu comprei. Por quê? Porque a HBO tava interessada, então quer dizer que o material é bom. Parabéns, porque o que o americano mais gosta de fazer é ler legenda. Aí ele sai batendo assim a porta e você faz, não é, né? E a gente acaba se acostumando tanto com isso que pra gente, algo que melhoraria a série pra gente, pro americano não. Ia deixar eu acho que o que faltou foi um pouco de coragem dos Wachowski, porque durante todo o tempo que eu tava assistindo eu pensava em Babel, dos filmes, né, do filme Babel. E a própria série tem um pouco dessa metáfora com a Torre de Babel e tal, né? Eles poderiam aproveitar melhor essa metáfora da interligação de todos eles, colocando as línguas originais. Talvez até aproveitando os núcleos latinos um pouco mais, que é mais fácil, né? E diminuindo um pouco o núcleo indiano. Mas faltou um pouco de coragem nesse aspecto. Mas eu acho que isso não estraga tanto a série, não. Tem outras coisas que são mais negativas do que isso. Bom, agora eu quero analisar cada personagem. Nós não vamos falar das interações entre eles ainda, nós vamos falar mais porque cada um tem a sua história. Por mais que os outros acabem participando em um momento ou outro, cada personagem tem a sua história separada também. O que eu achei bem legal, porque foi possível mostrar o desenvolvimento de cada um deles, né? Sim. Então, eu quero começar falando do Wolfgang. O Wolfgang, que é o alemão, que no início já mostra que ele é um ladrão, né? Ele é envolvido com crime organizado, o pai dele morreu
ligado ao crime organizado, e eu achei que ele ia ser o personagem mais limitado de todos. No final foi um pouco, não foi? Porque eu achei ele ele e a Indiana foram que menos foram explorados. Mas eu achei que melhorou um pouco isso, eu achei que ele foi um pouco mais aprofundado a partir do momento do flashback dele com o melhor amigo. Exatamente, eu concordo com você. Com Eu discordo da Kia de que no final ele acabou sendo a mesma coisa no quesito de que não foi aproveitado e de que ficou limitado. Eu discordo dela porque no final ele foi o único que não teve uma redenção, sabe? Ele foi o único que só foi do começo até o final ele só decaiu, só foi piorando a situação dele, né? Na história própria dele, ele foi o único que foi só piorando enquanto pessoa. No final ele se assume enquanto monstro, né? Como era o pai. Exatamente. Uma cena fantástica. Ele é o único ruim de todos os senseis. Ele é o único que é um mal mesmo. Achei sensacional a crescente do personagem. Mas ele foi pouco usado naquela cena de ação final, fuga ali. Ele foi usado naquele propósito correto. Ele ia matar, ele ia se matar e foda-se. Eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. Eu só acho que assim, eu não acho que ele seja o mal da história. Eu acho que ele tá ali pra lembrar a gente dos dois lados do ser humano. Então assim, nem todo mundo é muito bom, nem todo mundo é muito ruim. E aí eles estão os 8 em contato, cada um com um tipo de personalidade mais aflorado. E como que eles vão fazer pra combinar essas 8 personalidades em algo que seja mais próximo da realidade, assim. Então eu acho que ele tá ali também pra mostrar que não é tudo flor e que não é todo mundo idôneo e que não é todo mundo ético, né? Não, isso também, esse mal também é meio... Relativo. É totalmente relativo, né? Teoricamente, o mal que ele faz é pro bem dele e tal, e acaba sendo pro bem do grupo. Tipo, ter essa personalidade é bom pro grupo sobreviver, assim. É meio que um instinto. Cada um tem uma habilidade, né? A habilidade dele conta e serve em alguns momentos, diferente da Riley lá, que não tem habilidade nenhuma. Calma. Isso aí era a habilidade dela, pra mim, a gente não tá chamando dela ainda, mas pra mim é meio que ser a mãezona, entendeu? Isso. Então também tem... Não. Ela tem outro propósito. Voltando ao Wolfgang, só pra fechar assim, ele é o lado extremo, o oposto do mal, assim, o oposto ao, sei lá, o Van Damme, né, sabe? O Will, que é o policial certinho, mas ele trabalha ele tá mais pra anti-herói do que pra vilão, também acho. Porque também, se for ver, ele não ataca ninguém que não é do crime organizado. Não, na verdade ele não ataca e ponto. Ele simplesmente se defende. Sim, mas... Não, ele vai pra cima em algum momento. Wolfgang, ele vai pra cima. Mas é por quando defesa própria, Em autodefesa. Quando provocado. Quando matam o amigo dele, que ele vai pra cima. Não morreu não, né? Não, na verdade não mata. Não, mas aí que tá. O amigo dele é ferido e ele é ameaçado. Sim, mas mesmo assim ele cruza o limiar. A gente, quando assiste uma ficção, a gente sabe que o herói, ele tem alguns limites, né? E ele é o único de todos os 8 personagens que cruza esse limite. Ainda que ele não cruze demais, cruza. Mas ele já cruzou esse limite há muito tempo com o pai dele, né? Matou o próprio pai, cara. Não, e aí que eu vi uma comparação dele mais com o rei do crime. É verdade. Demolidor. Ou seja, o vilão, né? Mas se não vai acabar sendo, cara. Mas é um vilão que você entende. Porque eu concordo quando falaram, ele não é vilão, ele é mais um anti-herói. Ele não é aquele herói bonzinho, certinho, que vai fazer tudo dentro da linha, que é mais a cara do Will. Ele vai fazer o que tiver que fazer. Se for pra vingar o amigo dele, ele vai matar todo mundo, como ele fez. Vou metralhar o próprio tio na cara, na frente da mulher que o ama. Sim. Cala. Ele mostrou pra... os valores dele são diferentes, claramente. Ali naquela cena ficou bem claro de tipo assim, ele não é flor que se cheire, ele não é certinho. A Kala viu tudo que, entre aspas, de ruim que ele é, entendeu? Quão ruim ele é. E ela, ali foi o momento dela conhecer ele mesmo. Incomodou vocês a fácil aceitação deles do Dom? Não, eu acho que todo mundo aceitou super. Ok, tá bom, tô vendo já aqui uma pessoa que não tá aqui. Tá bom, beleza então. Sabe, todos eles tiveram. Foi o Van Damme, que ele dava risada. Tipo, caralho, que fantástico, tô aqui no meio da parada gay em São Francisco. Ô Guilherme, sim? Fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida você perguntou pra alguém qual é o meu nome? Tipo, você chega a pessoa e fala, tipo, seu pai e sua mãe, qual é o meu nome? Não. Alguém fez isso? Que eu me lembro, não. Não. Não, por quê? Porque a gente é chamado eu assim sei desde quem sempre.
Porque você sempre foi chamado assim e isso é natural. É o que acontece com eles. O máximo que acontece é, por exemplo, no caso da Nomi, que associam isso com uma doença. A doença. E aí ela fica preocupada. Mas e a Kala associa isso com o dom dos deuses, né? Exatamente. Mas a partir do momento que ela percebe que não é uma doença, ela aceita isso naturalmente. É a mesma coisa que aceitar o seu nome. Você simplesmente aceita porque você sempre foi chamado assim. Mas o que vai dar de maluco andando na rua falando sozinho, achando que tá falando realmente pra alguém, não tá escrito, né? Olha, eu conheço alguns, já conheci desde que inventaram o celular, não tem mais maluco que fala sozinho. É fácil, é mesmo, só você colocar um fone Bluetooth, você pode fazer o que você quiser, cara. Dançar na rua, não? Dançar mas isso... Até eu tava conversando com a minha irmã Shayala, e ela não é irmã de sangue, né? Mas a gente fala que isso não faz da gente menos irmãos. E eu falei pra ela, ó, o Sense8, a forma como eles começam a perceber suas ligações foi mais ou menos quando a gente começou a perceber nossa fraternidade. Aí ela falou na hora, então eles meio que não entendem de forma lógica, mas eles percebem que isso é legal. É, verdade. É bem assim, eles tipo, tá acontecendo uma parada bem estranha, eu tô vendo, no caso do Van Damme, eu tô vendo uma coreana, ou tô indo em São Francisco ver uma parada gay, mas tá legal isso aí, então vamos continuar e vamos ver o que vai dar isso aí. É bom no começo, quando ele começa a ver a coreana, ele considera o espírito do Van Damme. Já vamos falar então do Cafeus. Ele é um personagem mais legal de todos, cara. Pra mim é o mais foda de todos. Por quê? Primeiro que ele é o melhor construído, né? O drama dele, apesar de ser um drama que tem tudo pra ser clichê, o ator e a construção do personagem consegue fazer você acreditar que pra ele aquilo ali, apesar de ser um drama muito pesado e tudo mais, é uma coisa muito natural da vida dele. Então você não sente o piega, sabe? Não tem aquela coisa meio cheesy que tem, por exemplo, que vocês vão criticar eu por falar isso, mas que tem no caso da Nomi, sabe? Tem uma coisa meio cheesy, meio piegas. Nele não tem isso. Apesar de ser um drama clichêzão, a mãe que tá doente, ele mora num lugar que tá assolado pela fome, ele encara isso de uma forma tão natural, e o personagem encara isso de uma forma tão natural, que você acredita, você compra o drama. Exatamente. Com alegria, né, cara? A plot dele pode ser clichê, mas o personagem não é, né? O personagem tá totalmente fora do clichê. Ele é bem anormal do que a gente costuma ver de personagens, né? Eu acho que o plot dele já muda no fato de que geralmente quando tem isso da mãe doente, é uma doença que tem cura. Eu acho que o fato de ser uma doença que não tem cura já é um negócio diferente, porque ele luta não para que ela melhore ou para que ela se cure. Ele luta para que ela não tenha dor. Esteja confortável. A princípio, porque hoje em dia com os remédios adequados, só vive normalmente. Talvez o personagem seja tão bem quisto, tão querido e tão fácil de você comprar, talvez seja pelo fato de que ao invés de ele seguir o clichê do que tem a mãe doente, vive esse drama, sempre amargurado por esse drama, ele tá sempre alegre, sempre feliz. Ele é Poliano da série. Ele é Poliano, sempre vê o lado bom. Exatamente, ele consegue ver o lado bom das coisas, igual a Poliana mesmo, daquele livro ótimo. Mas eu acho também que tem uma questão, né, pra não ser só essa coisa de idealizada e tal, de que, vê sempre o bem das coisas. Acho que de todos eles, é o que mais passou por momentos de vulnerabilidade, que ele teve que se reinventar e fazer dar certo com pouco, né? Então, faz mais sentido que ele se adapte melhor às situações adversas do que a coreana, por exemplo. Ele tem muito do brasileiro, isso é legal, né? Também. Eu acho que ele tem muito mais capacidade. Então, sim, eu acho que ele tem muito mais capacidade de resiliência do que os outros. Nossa, ela falou. Ai, meu Deus, tá bom, de se adaptar a situações adversas. Não, resiliência é a palavra da moda, deixa a menina. Obrigada, Edson. Vocês podem, por favor, explicar a piada? É porque o Júnior, porque o Risato fica me zoando toda hora por causa das palavras que eu uso. Porque ele tem um vocabulário limitado. Não. Falar chulo, né? Pelo menos chulo, né? Isso. Ele tem um vocabulário chulo e ele acha que as palavras que eu uso são muito rebuscadas. Ele sabe o significado de rebuscadas? É uma ótima pergunta. Outro dia eu chamei ele de dissimulado, ele disse que ninguém usava essa palavra. Não. Ele disse que não é que eu não conheço a palavra, é que eu acho um pouco fora de uso no dia a dia, entendeu?
Só Aí eu isso. disse pra ele que era Não, normal. o de Assis falava isso o tempo todo, meu. Praticamente rapaz. É, o Edson lembra. Quando eles conversavam na mesa do bar, né, velho? Mas olha, primeiramente, o Café trabalha com uma van, né, para transportar as pessoas de uma aldeia para a cidade, e tem a van inimiga, que é a Bat-Van, que às vezes é a Van-Damme. Isso é fantástico, cara. Isso É, é Batman. fantástico. Esse, Van Damme, isso é muito então, legal, cara. esse é um dos clichês que o Pis tava falando, né? Essa questão, assim, de colocar Bat-Van e tal. Mas eu acho que, Nossa, assim, onde, é tosco. onde tem clichê isso? Todo lugar que embaixo. Não, eu tô falando, é tosco, é forçado, é galhofa, mas acaba sendo divertido, assim, né? Acho que é o estilão dos Wachowskis. Cara, mas eu achei aquilo tão divertido, Eu porque também. geralmente, por exemplo, é simplesmente uma Kombi que o cara para e fala assim: estamos indo pra terceira! Indo pra terceira! E ali não, pô, tinha toda uma diversão, né, a atração, não, porque o Batman é mais forte que o Van Damme. É, mas é porque é uma coisa que tem mesmo lá no Quênia, né? Lá eles têm essa cultura das vans de transporte, mesmo pela situação de calamidade transporte social. público. Eles vivem uma situação de calamidade social, em que o Estado é mínimo e os grupos de milícia acabam dominando, né? Então eles têm todo um jeito de se adaptar. Por isso que eu falei que talvez o Van Damme seja o personagem mais brasileiro da série, dos 8, né? Porque ele é praticamente Capão Redondo ali onde ele mora. É tipo um Capão Redondo, uma Rocinha, uma Suzano. No Não, Nordeste, não, não, muito não. lugar Rocinha daquele não. jeito. É Mas no Rocinha Nordeste não, tem não. bastante lugar assim. Você não, porque... Gente, Rocinha é um bairro, assim, é uma favela. Mas é um bairro direitinho, eles têm tudo. É pobre, Então, mas assim, limpinho. É na Zona Sul. Ele tinha tudo, pobre, ele tinha tudo. é- Mas ele tinha Mas tudo ele- também, tinha até TV Não é de LCD, estrutura. pô. Não é estrutura aqui, é a questão do povo, sabe? Do jeito do povo se adaptar à situação de adversidade e conseguir ser resiliente, como diz a Amanda. Então, É, mas, assim, é só uma comparação. Pra se comparar no Rio, seria Gramacho, que é perto do lixão. E assim, é uma situação bem mais complicada. A Rocinha que eu falo é por causa assim, tem muito acesso a tudo. Então você fica mais fácil e a resiliência é um pouquinho menor, digamos assim. Pra quem não Eu acho conhece que, o na Rio, mas verdade- vê filmes, parece a Cidade de Deus, vai. Isso. Não. Então, eu acho Naquela que época, na Cidade de época. Deus é melhor, Cidade de Deus é melhor, eu acho Achei que você ia falar que era melhor que a do seriado. É melhor Não, não, comparação. é a melhor comparação. Eu acho que até são referências mais próximas da nossa realidade do que a gente conhece, mas eu acho que no fundo o nível de vulnerabilidade lá do Quênia é tamanho que a gente de fato não tem o que comparar aqui, assim. Não A tem como ter questão de noção, né? doença, não tem muito não, a questão de doença, a questão da falta de saneamento básico, da violência, da questão de gangue, tipo, a gente tem isso aqui, a gente tem, mas eu acho que não é no nível de lá não. Eu acho que a gente só tem uma ideia. Acho que é um exemplo muito forte na série de comparação. Eu falo de comparação conosco, não porque nós temos uma situação parecida, mas porque de todos os 8, ele é o único que realmente tem alguns problemas que não são first world problems, sabe? Eles não são aqueles problemas de primeiro mundo. São problemas do dia a dia, problemas que a gente está acostumado a enfrentar, não no nível que ele enfrenta lá, mas se preocupar com o trabalho, se preocupar com ter o que comer, com os remédios para comprar, se preocupar com o problema da violência, sabe? Com a falta de acesso aos itens básicos para sobrevivência, né? E os outros 7 não tem que se preocupar com isso, sabe? Você para pra pensar, por que ninguém tá indo trabalhar, sabe? Sabe? Já ele sim, ele tem todo episódio dele, ele tá trabalhando, entendeu? Bem na verdade ali, os dois únicos, tirando o Van Damme ali, os dois que tem trabalho é o Will e a coreana praticamente, né? Não, gente, o Lito aparece ele trabalhando direto. Sim, A Carla também mas trabalha. o tipo de trabalho dele, aquela coisa Trabalho convencional, velho. Isso, trabalho convencional. A indiana, ela tem lá o trabalho dela também, como química, só que ela tem aquele negócio que ela tá preparando pro casamento e toda hora ficam falando pra ela, não, fica em casa, você não precisa vir, não sei o quê. Então aquela coisa de trabalho convencional, você tem 2 e você tem um Van Damme que é um trabalho informal.
Sim. Se bem que ladrão é bem convencional também. Só uma coisa sobre o Van Damme, duas na verdade. Primeiro que ele fala pra mãe dele em determinado momento que eles foram pra aquela cidade, pra aquele bairro que eles moram, em busca de saúde pra ela e emprego. Ou seja, eles viviam numa situação pior, mostra na vila que eles moravam. Lá a situação era bem tribal, né? Pior também é meio... Lá, até hoje, em todo o continente, lá você tem as divisões por tribo, e muitas tribos se enfrentam até a morte, sabe? Até hoje. Então, se você é de determinada linhagem, você não pode se misturar com um pessoal que é de outra linhagem. A gente não tem isso aqui. O mais próximo que a gente tem aqui disso é guerra de gangue ou guerra de morro. Mas lá eles têm isso intrínseco mesmo neles, né? Do sangue deles. Então eles saíram de uma tribo onde eles já tinham tido conflitos com outra tribo. Tanto é que ele é fruto do estupro, né? Da mãe dele foi estuprada por um cara de outra tribo, não é? Não sei se eles tinham um romance. O irmão dele que seria. A irmã dele, isso, que seria. Então eles teriam que sair de lá, mas ela teria que abandonar a criança, teria que abandonar ele. Eu sei que o pai dele não é da mesma tribo da mãe dele, por isso que eles foram expulsos da tribo. Tentaram matar o menino, ela não aceitou que matassem ele. Então lá eles têm essa situação de conflito tribal muito, muito presente, né? A série mostra muito pouco isso, mas existem outras obras que se passam no Quênia, na África em geral, que mostra bastante essa situação de conflito tribal. Acho que um filme que retrata bem isso é o Hotel Ruanda. Isso, exatamente. Diamante de Sangue tem alguma coisa disso também. Pouco, mas tem. Acho que o Hotel Ruanda é o melhor exemplo mesmo. Sim, esse é... Outra coisa, só mais um comentário sobre ele. Quando a Carla visita, ela assiste um filme do Van Damme com ele, ela fica chocada com a violência. E ela comenta uma hora que ela foi lá no bairro pobre lá da região dela. As pessoas tinham TV gigante. Ela foi impressionada com o tamanho da TV dele, mas não tinha cama. A parte é fantástica. Muito bonito que ele fala. Nossa, a melhor parte é se ela pergunta se ninguém vai dançar no filme. Aí ele fala que acha uma dança. Muito legal, muito querida essa cena. É que ela fala, né? Nossa, eu também visitei os bairros pobres na Índia e eu percebi que tanto lá quanto aqui as pessoas não têm nem dinheiro para ter cama, mas sempre tem uma TV muito grande. Por que isso? Ele fala, né, que a cama faz com que você fique na favela. A TV... Você fique mais próximo do chão. Isso é uma crítica ótima pra essa galera que sempre fala, pô, é pobre, mas tem lá a televisão, é pobre, mas tem lá não sei o que, né? Sempre tem esse tipo de comentário, né? Ao invés de comprar televisão, por que não compra comida? Sempre tem. Eu adorei essa cena, eu me emocionei bastante. Acho que todas as cenas deles são bastante profundas. Mesmo as mais engraçadas, as mais aventurescas, sempre tem uma liçãozinha, sempre tem uma mensagem mais pesada nas cenas dele do que nos outros personagens. Por isso que ela é um personagem tão fácil de você gostar. Você ouve esse programa na Combo Podcast. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.